Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para você que já é mestre de RPG em D&D ou algum outro sistema que tenha um sistema atrelado a uma temática já definida, medieval, fantasia ou alguma coisa definida, e queria poder criar jogos em qualquer universo, em cenários diferentes que você ainda não pôde experimentar, mas não quer ficar aprendendo um sistema para cada cenário, aquele monte de regras para jogar um tipo de jogo. Então é por isso que eu vou ensinar para você como mestrar em GURPS, já que esse sistema permite que você solte a sua criatividade para que você possa criar em qualquer universo, qualquer temática, seja ela mais realista ou fictícia no passado ou no futuro, sem ter que ficar aprendendo um sistema para cada jogo. E nesse vídeo eu não vou falar sobre a criação de personagens, que fica para um outro vídeo e eu vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem assistir. Mas antes de falar de sistema, é importante dizer que eu não acho que tem um jeito certo ou errado de jogar. O jeito que eu vou contar aqui é como eu jogo e me divirto com meus amigos nesses últimos 20 anos. E a principal regra que nós aprendemos durante esses 20 anos de diversão é que o mestre é quem faz as regras, mas ele tem que fazer as regras sempre pensando no melhor diversão que ele vai dar para os seus jogadores. Não precisa se preocupar em usar uma regra só porque ela existe. Se tem uma maneira mais simples e mais divertida de fazer, por que não? Já todas as outras regras que estão aí nos livros e que eu vou comentar aqui, elas devem ser usadas só quando for necessário e se for necessário para o mestre poder dar a diversão para os seus jogadores. Uma outra coisa que eu também acredito é que RPG é um jogo de game. Então os jogadores estão ali para jogar e não para ouvir uma história narrada pelo mestre. Então a função do mestre não é narrar uma história para pseudos jogadores, e sim facilitar para que os jogadores possam jogar a história que eles vão criar junto com você. Que ninguém jamais pensou. A beleza do RPG de mesa é quando os jogadores têm a liberdade de criar algo único com a identidade daquele grupo, criado pelos jogadores e por vocês, que só vocês vão ter. E isso é alguma coisa que videogame nenhum pode fazer. Já que no videogame alguém tem que ter pensado antes, programado para fazer aquela ação. E todo mundo vai fazer igual. Então não espere que os jogadores estejam ali para ouvir a história que o mestre quer narrar, mas para jogar um jogo que videogame nenhum pode fazer, só vocês. Para você que joga em outro sistema e agora quer jogar em GURPS para ter essa liberdade de poder criar em qualquer cenário, eu vou falar um pouco do que torna GURPS um sistema diferente, começando pelo G de genérico e U de universal. Então é um sistema genérico e universal que vão aplicar as mesmas regras em todos os cenários, em todos os universos, em tudo aquilo que você cria, em tudo aquilo que você quiser criar. E como o GURPS faz isso? Para não limitar o sistema para cada cenário específico, ele simplifica as regras. Então, diferente de sistemas mais complicados, ele só tem 4 atributos, vantagens, desvantagens e habilidades. É só isso que você precisa conhecer. E se alguém levantar e falar, e magia? Trata ela como mais uma habilidade que vai funcionar do mesmo jeito. Keep it simple. É importante lembrar, quem manda no jogo é o Game Master. Se ele quiser ser mais detalhista e trazer mais regras para o jogo, ele pode. Aí vai ficar a teu critério escolher quão detalhado você quer fazer a sua simulação ou quão simples você quer jogar. Só não esquece de conversar com seus jogadores, já que eles têm que saber quais regras vão ser usadas naquele jogo. E lembre da regra número 1: o mestre tem o poder de tomar as decisões, mas ele faz isso para divertir os jogadores. Então é importante entender o que os jogadores esperam da sua partida. Uma partida muito mais simulação de combate, como era lá na década de 80, ou algo muito mais roleplay e estratégico. Escolha as regras certas dependendo do que o grupo espera. Bom, e para explicar o funcionamento básico das regras do GURPS, eu vou usar um exemplo bem prático, que vai ser um cara com um machado cortando uma madeira. Então, o primeiro atributo é ST, força. Esse atributo vai dizer o quanto que esse cara vai fincar o machado dentro da madeira. Se ele for um cara médio, ou seja, um ST 10, força 10, ele vai fincar esse machado na média. Agora, se ele tiver um 12, ele vai fincar a mais do que a média. O machado vai entrar mais naquela madeira. E se ele tiver 8, o machado vai entrar menos na madeira. Agora, ele só vai conseguir fincar o machado na madeira se ele conseguir pegar o machado e acertar a madeira. E aí entra o segundo atributo, que é DX, a destreza, que é a capacidade que o personagem tem de coordenar seus movimentos e ser preciso numa machadada. Somado, é lógico, com a experiência que ele tem em dar machadadas. A primeira vez é uma dificuldade, a segunda vez vai ficando mais fácil. E aí entra nas habilidades que eu vou falar mais tarde. Em DX, assim como ST, 10 é um valor médio, todo mundo tem e não custa ponto nenhum. Se você quiser estar acima da média, você vai ter um 12, 14, você é muito hábil e vai fazer as suas ações físicas com maior chance de sucesso. Enquanto o 8, você é um pouco desastrado e vai ter mais dificuldade para acertar a madeira. Mas vamos lá, para acertar a madeira, ele primeiro vai ter que encontrar a madeira. E aí entra o próximo atributo, que é o IQ, inteligência.
Lembrando que é um sistema genérico, dependendo do cenário, esse IQ, a inteligência dele pode estar sendo usada tanto para que ele encontre uma loja que vende a madeira que ele está procurando, como para que ele perceba um pedaço de madeira que serve exatamente para o que ele quer dentro de uma pilha de entulho. Independente do universo que isso está jogando, quanto maior o IQ, a inteligência do jogador, maiores as chances que ele tem de encontrar a madeira que ele precisa. Então, quanto maior o IQ ou a inteligência dele, maior a chance dele ser bem sucedido em tarefas que exigem uma massa cinzenta. Agora, na hora de falar de HT, a vitalidade, vamos olhar para o lado da madeira que está apanhando e não para o lado do personagem. Já que, como sistema é genérico, o HT, que é a vitalidade, se aplica para NPCs, PCs ou qualquer objeto que eles estejam atacando. É a mesma regra. Viu como o GURPS é simples? Uma regra para tudo. Então vamos olhar para o lado da madeira que está apanhando. Quanto maior a HT dela, mais pancada ela vai aguentar até quebrar. E menor a chance que ela tem de quebrar. E é isso, esses são todos os atributos do GURPS, não é simples? Mas se o mestre quiser ser mais preciso, ele pode subdividir os atributos primários em secundários, se ele quiser. E o IQ, que é a inteligência, se separa em força de vontade e percepção, enquanto o HT se divide em pontos de vida e fadiga. Mas a menos que os jogadores tenham comprado vantagens específicas para esses atributos secundários, todos eles vão ter o mesmo valor dos atributos primários. Ou seja, se eu tenho um IQ de 12, minha percepção é 12 e minha força de vontade é 12. E se eu tenho HT igual a 10, eu tenho 10 pontos de vida e 10 pontos de fadiga. E já que estamos falando de ponto de vida, vamos aproveitar o exemplo da madeira para falar do RD, resistência ao dano, que é uma coisa importante nas armaduras. Então vamos imaginar uma criança com ST super baixo, pegando um machado e batendo na madeira. Ele não vai entrar, não vai fincar na madeira nada. Então mesmo que ela dê 100 pancadas lá, aquela madeira jamais vai quebrar. E esse é o conceito do resistência ao dano. Cada material tem uma resistência ao dano, ou seja, um número de dano mínimo para que ele comece a sofrer dano. E se o dano do atacante for inferior àquele valor da RD, você não tira nada dos pontos de vida. Já se o atacante deu mais dano do que o RD, aquilo que passou vai ser subtraído dos pontos de vida. O principal elemento para definir o RD é o material usado. E a dica que eu dou é usar sempre 2 como número de referência, já que esse é RD do couro. E 0 é RD da pele, que é cortado até por um papel. E como o mestre adora matar os jogadores, menos eu, que sou um mestre bonzinho, prefiro manter eles vivos, sendo torturado com a ideia de que eles podem morrer a cada momento. Eu não podia encerrar o vídeo antes de falar sobre as regras de morte. E lembra, no RPG, você é o mestre do jogo. Até Deus, para ressuscitar alguém, vai ter que pedir tua permissão. E se precisa matar NPC, jogador ou qualquer coisa, não se acanha. Tem relâmpago para isso. Dá o relâmpago na cabeça. Só não vai perder tempo calculando o dano de quanto aquele relâmpago deu. Só fala pro cara, a luz apagou. E se ele quiser saber se está vivo, ainda tem que rolar um teste de medicina. Então usa a sua criatividade. Mas lembra que o objetivo do mestre é garantir a diversão dos jogadores. Então seja justo. E para ajudar na justiça vão algumas regrinhas. E toda vez que um jogador chegar a 1/3 dos seus pontos de vida, ou seja, se ele tiver 10, ele chegar num 3, ele passa a poder andar metade da velocidade dele. E quando o jogador chegar a 0 de vida, ele tem que fazer um teste para poder tomar uma ação, senão ele fica paralisado. E quando ele chegar em menos HT, ou seja, se ele tem 10, menos 10, ou se ele tem 12, menos 12, ele faz o primeiro teste de morte. E ele vai fazendo um teste de morte para cada vez que ele completar um múltiplo do seu HT. Então, se ele é 10, ele chegar em menos 10, ele faz o primeiro teste de morte, menos 20 o segundo, menos 30 o terceiro, menos 4, menos 30 o terceiro, menos 40 a quarta, menos 50, para, chega, acabou, tá morto. Isso se ele tiver 10 no HT. E aí vai minha dica. Para você ser mestre do jogo, você tem que estar confortável em decidir o que vai acontecer com o jogo. Não fica se preocupando em seguir um monte de regras. Imagina que rola uma decapitação. Você não vai ficar calculando e fazendo teste para descobrir quantos segundos o coração vai ficar batendo enquanto a cabeça está rolando. Agora, com todo o poder vem a responsabilidade. É muito importante ser justo. Aplique o mesmo critério sempre. E lembra que você não tem que discutir quem está vivo ou morto, porque para isso tem que passar no teste de medicina e vai custar um turno. Por isso que nos meus jogos eu descrevo como apagou a luz. Já que depois disso o jogador não vai ter mais informações, não vai saber nem se está vivo ou morto. Aquele jogador está fora da cena. Vou deixar um link aqui em cima para você ver um exemplo disso no nosso RPG Alien Supremacy. E já que nós estamos falando de medicina, vamos usar essa como um exemplo de perícia. Perícia é tudo que se aprende estudando ou praticando. E você, como mestre, vai pedir um teste de sucesso toda vez que o jogador for executar uma ação que precise de uma experiência prévia, ou seja, de uma perícia.
Então, antes de você pedir qualquer teste, pense em qual vai ser o impacto disso para o jogo, já que você também pode garantir para o jogador sucesso automático e impedir que eles parem para rodar os dados, atrapalhando o roleplay. Minha dica é que antes de você fazer o teste, para pensar o que vai acontecer se aquele teste falhar. Será que o cara vai simplesmente olhar para você e falar, eu tento de novo? Vamos de novo falar de um exemplo. Teu jogador pede para escalar um muro. Você vai pedir um teste? Pensa bem. Quanto o resultado desse teste vai mudar a história? E se ele falhar no teste e não conseguir, vai acontecer o quê? Provavelmente teu jogador vai tentar de novo. E isso ia fazer alguma diferença? Isso só faria diferença se ele estiver no meio de uma corrida, perseguição, no alto de uma colina. Senão ele vai simplesmente olhar para você e falar, eu tento de novo. Um outro ponto importante para você considerar são os modificadores. O nível de habilidade de cada perícia serve para situações normais, aquelas que ele foi treinado. Situações mais complexas ou mais simples do que aquela que ele foi treinado requer que você aplique um modificador. E aqui eu vou mostrar como exemplo a tabela de modificadores de distância e velocidade para tiro. Nela está definido que 0 de modificador é para quando você atira num alvo do tamanho de uma pessoa a 2 metros de distância parado. Qualquer variação disso pode tornar mais fácil ou mais difícil o tiro e você aplica esses modificadores. Eu costumo usar essa tabela como referência para outras perícias. E você pode aplicar modificadores a qualquer momento do jogo, com qualquer perícia. Geralmente, ele não vai ter a perícia certa para aquilo que ele está fazendo pela primeira vez. Então, ele vai usar alguma coisa parecida para fazer aquela ação. E você vai aplicar um redutor, considerando quão parecido é uma perícia da outra. Ou quão parecido é a experiência que ele teve para aprender aquela perícia com a ação que ele quer executar. Por exemplo, umas semanas atrás a gente estava jogando e nossos jogadores queriam transformar um reator nuclear numa bomba atômica. É lógico que eles não tinham estudado as perícias para fazer uma bomba atômica, apesar deles terem cientistas no grupo. Então eles decidiram usar os conhecimentos de matemática para tentar descobrir como transformar aquele reator numa bomba atômica. Você vê que é um tanto distante. Por isso eu pedi um modificador de menos 15 no teste de matemática, já que é alguma coisa muito além do que se aprende em matemática. Para você ganhar um pouco mais de experiência e feeling nesses números, também vale a pena para você ter como referência na hora de aplicar os modificadores, dar uma olhada na tabela de perícias e os pré-definidos. Isso quer dizer, se ele não tem aquela perícia, o sistema já sugere que teste pode ser feito para completar aquela ação. E para finalizar, eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens, se é que tem alguma coisa para falar sobre elas, já que vantagens são as características que vão ajudar os jogadores a atingir seus objetivos, e as desvantagens são aquelas que vão trazer dificuldades para ele em atingir os seus objetivos. Nos dois casos, elas têm que ser bem representadas, tanto por jogadores como NPCs. E uma dica é que você possa usar as vantagens e desvantagens dos seus jogadores para criar as aventuras. Por exemplo, se você sabe que um jogador tem a desvantagem de ser curioso, é só colocar uma caverna perto dele que com certeza ele vai querer entrar lá para descobrir o que tem. Já no caso do Alien Supremacy, eu coloquei uma nave desaparecida. E é lógico que eles vão até lá descobrir o que está acontecendo na nave. Agora que eu já expliquei algumas diferenças básicas do sistema do GURPS e dei algumas dicas, eu recomendo que você leia o GURPS Lite e, mais importante, tenha ele para consulta durante o jogo. E eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder dar download, já que essa versão é de graça. E das primeiras vezes que você for jogar, não se preocupe em parar para fazer consulta. Isso faz parte do jogo. Até hoje a gente para fazer consultas durante o jogo. É lógico que com o tempo você acaba parando muito menos, mas é uma ótima oportunidade para você e os jogadores aprenderem juntos. E nesses momentos de consulta é uma boa hora para você aprender o bom senso do mestre, ouvindo seus jogadores, qual a opinião deles quanto às regras. Lembrando que você tem todo o poder para decidir, mas é importante você agradar os seus jogadores. Se você criar regras que os seus jogadores não concordam, eles não vão querer jogar com você. E provavelmente você vai ficar pensando, por que ninguém vem na minha mesa? Posso te dizer que há mais de 20 anos eu jogo ouvindo o que os jogadores pensam a respeito das regras. E levando isso em consideração na hora de tomar minhas decisões. Aprendendo muito com eles, inclusive eu acho que os jogadores conhecem mais das regras do que eu. E se você tiver a oportunidade e quiser acelerar esse processo, procura jogar com quem já tem mais experiência no jogo, assim ele vai reduzir a necessidade de consultas. Você, como mestre do jogo, não deve se sentir preocupado com isso, ao contrário, você deve agradecer. E você ainda pode assistir grupos mais experientes jogando pela internet e enriquecendo o seu conhecimento. E eu aqui no canal Jogando RPG de Mesa publico os melhores momentos do RPG Alien Supremacy para você aproveitar. Se gostou, deixa o seu like, põe os comentários aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você colabora para a gente fazer mais conteúdo legal sobre RPG de mesa.